Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse canal. Meu nome é Leandro e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre assuntos relacionados a decisões de mudanças de vida, de comportamento e tudo aquilo que nos faz pensar que algo não está bom e que justamente por conta disso devemos fazer algo para que então tenhamos um novo resultado. E como é difícil nós tomarmos decisões que, segundo o que pensamos, são assertivas em um primeiro momento. Muitas vezes uma decisão de mudar de lugar, de espaço físico, que eu digo, é mais difícil pelas condições, que muitas vezes são de trabalho, de familiar, mas que se de fato isso for trazer algo de transformador para você, assim deve ser então refletido e pensado da viabilidade disso também acontecer. Mas o ponto central do que eu quero passar aqui é a tomada de decisão interna daquilo que nós queremos alterar em nossos comportamentos. A decisão de tomada de algo que é difícil de nós trabalharmos internamente, ela tem que ser encarada e deve ser encarada como um objetivo, um propósito a ser seguido. Nós não vamos conseguir decidir sobre mudar algo se nós, de fato, não sentirmos que tem necessidade disso acontecer. Porque para muitas pessoas, uma vida mais cômoda, no sentido de ser mais pacata, mais tranquila, é o auge do seu estado de crescimento ou de entendimento. Só que, para outras, essa normalidade, entre aspas, traz uma inquietude, traz algo que não é apropriado. A pessoa entende que aquela normalidade não é o que de fato a sua alma, o seu íntimo quer verdadeiramente. E sente que precisa de algo mais. Sente que a sua vida ela está estagnada, está, por um motivo ou outro, parada no tempo, não está evoluindo. E para essas pessoas que sentem essa necessidade, é que a tomada de decisão para sair desse estado, ela é muito mais valiosa e muito mais importante. Aí então, a partir disso, dessa decisão de que eu devo de fato mudar um comportamento ou um padrão emocional ou um padrão de ser, até mesmo a nível afetivo, a partir dessa decisão começa então os primeiros passos para a realização desse novo caminho. E o primeiro passo começa pela viabilidade dessa nova caminhada. Como isso será viável? Como eu então posso, o que eu devo fazer para começar a viabilizar essa nova atitude, essa nova decisão, Inicialmente, então, a tomada de objetivo. Vamos traçar o objetivo. O que eu quero, de fato, alcançar com essa minha nova postura, com essa nova decisão, Eu quero, então, com isso, me tornar alguém melhor, lógico, ou eu quero
com essa decisão, me tornar uma pessoa que seja capaz de angariar novas posturas, novos conhecimentos, novos entendimentos da minha realidade e da realidade de outro. E ali então, nessa tomada de linhas de objetivo que se quer, é interessante que até mesmo se escreva tudo isso. Ponha num papel. Como fazer a viabilidade de toda essa decisão de mudança. Começando então listando ali todos os teus objetivos, o que mais você espera com essa decisão e após isso então começa a colocar um plano de ação, um plano para realizar todos esses objetivos já catalogados e também trabalhar em cima de tudo isso que você já traçou como necessidade de mudança, seja mudança de espaço físico, como eu falei, ou como seja comportamental, ou buscar também uma maior espiritualização, também, né, acrescentando nesse ponto aí de decisão de mudança. E logo após isso, então, começa-se a trabalhar e investir o seu tempo para que todo esse mecanismo comece a funcionar, a trabalhar para que você tenha, então, um plano de ação completo de como fazer tudo isso acontecer. Porque muitas vezes também não basta só decidirmos fazer algo diferente. Nós precisamos olhar ao nosso redor e ver o que nós temos em mãos para já começar a executar esses novos planos de mudanças, né? De comportamento e de novos padrões. Muitas vezes o que temos na mão, que penso que já é uma grande ferramenta, é a própria internet. Todo o conhecimento que você espera para alterar antigos comportamentos pessoais e padrões emocionais, nós podemos encontrar na internet, através de podcasts, de pessoas influentes, de youtubers que falam muito sobre isso. A exemplo disso, posso falar aqui Tiago Brunet, que é um excelente escritor, ao meu ver, e também palestrante e pregador, né, do Evangelho, uma pessoa com conhecimento muito vasto sobre inteligência emocional e desenvolvimento pessoal, né? Esse é um dos nomes que me vem agora à mente para também colocar, né? Assim como na internet há muitos outros também, né? Até o próprio David Leonardo também é muito bom, né? Para aquele que quer ter um avanço de espiritualização maior em sua vida. E após essa busca, da primeira ferramenta, né, que eu disse que é a internet, que eu acho que é uma das principais, muitas vezes com muito pouco recurso que se tenha, a internet você tem em mãos. Né? Já que agora você teve a decisão de mudar, então agora já colocou no papel o que deseja mudar, ajustou o foco de seus objetivos para a mudança, agora então se começa a trabalhar nessas ferramentas para que tudo isso se realize, né? Porque só mudar e querer mudar não vai se chegar a lugar nenhum, a princípio, né? Você deve então começar a colocar de forma prática essa vontade de mudar. E aqui nós estamos então colocando, lembrando a você
alguns pontos necessários nesse processo de alteração de comportamentos. É evidente que isso não se resolve da noite para o dia. Não pensa que eu decidi agora mudar esse padrão aqui, vamos dizer que você costuma beber bebida alcoólica todos os dias, e aí você decide parar. Não, agora eu vou parar e não vou mais fazer isso. Ótimo, excelente atitude. Começou o primeiro passo. O primeiro passo já foi feito. Agora o segundo passo, então você terá então que colocar como que você fará essa mudança de parar com a bebida. Se vai então começar a não ir mais, não frequentar mais antigos locais que você antes frequentava, não mais seguir com amizades que antes você costumava sair para beber, e mudar então a sua atitude em relação a todo esse meio ao qual você estava inserido. Porque quando nós paramos com algo que não é bom, que achamos e tomamos a decisão que aquilo não é bom para nós, nós devemos então buscar outra situação completamente diferente daquela para então seguirmos. Porque não tem como você tirar um comportamento, um vício, digamos assim, e não colocar uma outra situação que seja contrária àquela. Para isso mesmo é uma mudança, né? Por isso mesmo é uma busca por quebrar antigos padrões. E nós estamos então entrando agora num ponto que são as crenças limitantes, crenças que acabam nos limitando para a continuidade dessas mudanças, dessas alterações de comportamento. Essas crenças limitantes, nós trazemos ela de muito tempo, a começar da nossa infância. E também, por que isso da infância? Porque nós trazemos toda aquela bagagem de nossos pais ou de nossos tutores, das pessoas que nos orientaram, das pessoas que estavam no nosso meio. Os princípios que nós coletamos, as informações que coletamos. E nós sabemos que uma criança, ela é uma verdadeira esponja, né? Uma maneira mais simples assim de falar, ela capta tudo ao seu redor. E você captou tudo ao seu redor. Talvez não com riqueza, né, de detalhes, de aperfeiçoamentos que você gostaria ter captado. Mas o fato é que, seja consciente ou inconsciente, você captou e está no seu estilo também de ser. É evidente que o meio ele interfere e muito nas nossas decisões, mas também não esquecer que tenha a nossa parte em tudo isso. Não é porque eu tenha nascido no meio onde havia uma série de brigas e de violência, é que eu então, com base em tudo isso, eu vou me tornar uma pessoa agressiva. Sim, eu tive a influência cultural daquele meio ali, mas eu tenho a racionalidade para também decidir se eu quero ou não seguir com aquela revolta ou com aquela agressividade. Nós podemos sim decidir por agir diferente, por ser uma pessoa diferente. E é isso que esse mundo, o mundo atual em torno de nós, ele está necessitado. É justamente de pessoas que possam fazer a diferença, não
da forma egocentrista que está, né, que é o ego demais, né, a vaidade demais, a arrogância demais, o poder pelo dinheiro ao extremo, e toda a série, né, de descontentamento que as pessoas estão enfrentando, muitas vezes olhando para as outras, porque o outro tem, eu quero então ter, se eu não consigo ter, então eu vou então prejudicar, seja da forma como for, a si mesmo, né? Porque no fundo, as pessoas não prejudicam as outras diretamente ou voluntariamente, elas estão atingindo a si mesmas, seja de forma consciente ou inconsciente. E o que nós não queremos é justamente chegar a esse ponto, a um ponto em que, pelas nossas próprias decisões, nós não conseguimos alterar antigos padrões, seja pelas nossas crenças limitantes, ou seja também por tudo aquilo que possa, de fato, tentar influenciar diretamente nas nossas decisões. Temos também aí a prova disso as próprias mídias sociais, né? Que você está vendo todos os dias aí no Instagram, em TikTok, em Faces e até mesmo no YouTube, a quantidade de pessoa colocando coisas como o principal é a riqueza, né? Cursos que oferecem aí verdadeiramente milagrosos, né? Que simplesmente, se você fizer aquele curso, terminar aquelas técnicas ali, que é o segredo, né? De enriquecer, você vai chegar naquele objetivo muito rápido, enriquecer. Parece que o grande propósito das pessoas que colocam na internet para ganhar dinheiro é enriquecer. O objetivo maior é enriquecer. Mas só um pouquinho, meu amigo. Claro que ter dinheiro é muito bom. Sem ele, você também não vai a lugar nenhum. Você precisa não só pagar suas contas, mas também ser feliz com o dinheiro. O problema não é o dinheiro. O problema é o tônus, é a maneira como estão colocando que ganhar dinheiro é tudo. E não é tudo. Logicamente que não. Se fosse por isso, então, pessoas milionárias não se suicidaram, não tiravam as suas próprias vidas, não buscariam, né, o suicídio. E nós estamos vendo aí, através de pesquisas, que está cada vez maior os problemas de ordem mental e de suicídio nas pessoas. Então, a grande chave, o grande ponto, não está em ser milionário. Você, então, deve buscar algo muito maior do que ser apenas isso. É claro que buscar ter dinheiro você deve. Como que não? É lógico, né? Agora, o valor interno de ter as suas emoções controladas, as suas relações, os seus relacionamentos afetivos de forma saudável, buscar a sua espiritualização também de forma que você entenda o que de fato Deus quer para cada um de nós, o propósito para cada um de nós. Isto sim deve ser tomado como decisão diária de buscar. Alterar, sim, comportamentos e crenças limitantes, ressignificando tudo isso e buscando cada dia novas alternativas para vencer tudo isso. E é um processo, sim, demorado, lento, que requer uma construção e muitas vezes uma reconstrução interna diária, de muito tempo.
Por isso que temos aqui esse espaço de vida terrena, que é para justamente nós galgarmos esse aprendizado. E passa pelo início que nós falamos, pelo início de tudo, a decisão. E após isso, então, o trabalho contínuo de aprimoramento dessa decisão e buscar ferramentas para que tudo isso se concretize. Então, meu amigo, minha amiga, a reflexão de hoje foi essa. Espero que tenha feito algum sentido. Eu vou ficando por aqui e eu te convido a assistir o nosso próximo vídeo. Um forte abraço a você, fique com Deus e fique na luz. Até lá!